O patrimônio cultural em pauta pelos 1080 AM. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. No programa de hoje, eu e o meu colega Diego De Vincenzi vamos continuar a conversar sobre a Capela de São Pedro, edificação para a qual o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS está captando recursos em 2015. Diego é licenciado e mestre em História pela URGS e está fazendo doutorado também aqui na universidade, com temática relacionada à história política do Rio Grande do Sul. Ele é o responsável pela pesquisa histórica do projeto de restauro da Capelinha. Boa noite, Diego. Boa noite, Guta. Tu poderias recuperar um pouco da história da Capela de São Pedro para as pessoas que não ouviram o programa da semana passada? Bom, em 1960, uma área de 1.560 hectares foi incorporada à URGS como resultado de uma negociação entre os antigos proprietários, né, daquela área, a reitoria da URGS e os professores da Faculdade de Agronomia. Esse espaço se tratava da Fazenda Evangelina, que era pertencente a um casal formado pelo engenheiro Rui Porto da Silva Jardim e a sua esposa, a Daisy Kennessi da Silva Jardim. O Rui, ele tinha herdado a propriedade dos seus pais, o Mário Silva Jardim, que era um carioca, era superintendente da Atlântico do Brasil, que era uma empresa do ramo petrolífero, e a Maria Evangelina Ferreira Porto, que possuía por tradição familiar terras nessa região. Então ela tem, né, o Rui, no caso, herdou isso, né, da sua parte materna, que era gaúcha, que pertencia aqui à região, né? Inclusive o sobrenome dela dava origem ao nome da fazenda, que é Evangelina, né? Diego, que informações mais relevantes tu descobriste sobre a Capelinha na pesquisa histórica que tu fizeste? Chamada afetuosamente Capelinha, a gente já se acostumou, isso é legal, né? Que a gente já cria uma certa identificação com ela. Eu acho que tem... Primeira questão básica, né? Trabalhar com a capela é uma forma de produzir conhecimento sobre costumes culturais religiosos, né, das comunidades do século XIX, também de temáticas relacionadas à arquitetura, né, das feições artísticas, estéticas, arquitetônicas, da própria formação histórica dos municípios de Guaíba, Eldorado do Sul. Então, a partir da análise que tu vai fazendo dela, né, tu vai criando essas pontes, né? Olha, isso é importante. Das estruturas antigas pertencentes à fazenda, né, só a capela permaneceu e todo o resto foi reconstruído com o passar do tempo, né? Os galpões, os locais de armazenamento de grãos e de tudo que era produzido na capela, os alojamentos para os funcionários, né? A própria sede da fazenda já estava também, né, dos antigos proprietários, já estava degradada, então foi construída uma nova sede. Então a capela, isso tem como algo, um símbolo forte, assim, de que apenas o edifício, numa área enorme, né, de 1.600 hectares, né, apenas aquele edifício está ali representando todo aquele espaço. Eu acho que isso é um símbolo importante, né? E inclusive constam nos relatórios administrativos da universidade que as negociações para a compra da estação, da estância, né, que depois se tornou a estação, foi difícil exatamente pela ligação afetiva forte que os proprietários tinham com a capela, e eles tinham medo que a capela fosse destruída. Então foi uma espécie de acordo informal, né, que a capela permanecesse mesmo com a compra da área pela URGS, né, o que mostra também a importância dela já para toda essa família que residia lá. Como a gente já mencionou, ela é a edificação mais antiga do nosso patrimônio universitário, né? Em termos de comparação, a gente tem a capela em 1893, depois vai ter a Escola de Engenharia em 1900, né? Então já temos aí uma diferença de 7 anos, né? Em comparação com outros edifícios, então ela já tem várias outras décadas, né? Edifícios que foram construídos ao longo do século XX aqui nesses 2 quarteirões do Campo Centro, né? Então isso também é significativo.
E a capela, como já tinha mencionado, né, ela fez parte do cotidiano dos funcionários, né? O sino que a capela tocava servia para marcar os turnos de almoço ou do final da tarde, né, do final do turno de trabalho. Há histórias pitorescas dos funcionários em relação à capela, né, sobre fantasmas que rondavam em torno da capela ou de um tesouro que estaria enterrado dentro dela. Então se cria essa ligação afetiva de respeito, de temor. Isso é interessante de notar. Era um local de reza tanto individual, né, como também individual dos funcionários que podiam frequentar a capela a qualquer momento, né, mas também das cerimônias religiosas em dias, né, sacros específicos, né. Aí o padre Ervino Subak, ele ia lá realizar essas cerimônias, né, principalmente na década de 60 e 70. E os casamentos que foram realizados lá foram de 2 professores e de uma filha de um professor, né. Foi do professor Gilmar Morodin, do Aldo Meroto Júnior, e a filha do professor Carlos Traem, a Márcia Traem, se casou lá na capela. Então, e discorrendo sobre esse assunto, né, os docentes, eles afirmaram que era importante associar esse momento, né, extremamente relevante para suas vidas com a capelinha, né, com a qual elas estabeleceram uma relação de respeito, de afeição, de identificação ao longo das trajetórias profissionais deles. E também é legal de ver que a capela, ela fez parte de um projeto de educação patrimonial, né, que não sei exatamente se ele continua dentro dessa mesma configuração, porque isso depende muito da gestão municipal que está em curso, né? Mas a capela fez parte de um programa chamado Recantos de Eldorado do Sul, que foi lançado em 2006, então é relativamente recente, né? E que essa atividade contemplava um roteiro turístico da região que turmas, né, de colégios de Eldorado do Sul passavam pelos principais pontos turísticos da região, como o assentamento do Padre Josino, o distrito do Bom Retiro e a estação agronômica. Então a gente pode dizer, né, que há também esse envolvimento da comunidade de Eldorado com a área da estação agronômica, com a capela, que pode-se dizer que é o bem edificado mais antigo do próprio município de Eldorado do Sul, né, já que ele é da década de 80. Então, junto com outros prédios que fazem parte dentro desse roteiro turístico, né, é extremamente significativo, né, que é um edifício que marca a identidade primária de toda aquela região, né. E essa mediação com essas turmas de estudantes que depois faziam trabalhos de história, de geografia relacionados ao município, né, e então a capela se insere nisso também, né. Essa atividade recebia a mediação do professor da URGS, que também os recebia na estação experimental, né, e acabava então os levando até a capela. Então, Guta, eu acho que é legal de perceber isso, né, a capela, que é um espaço vinculado ao sagrado, como eu já comentei, tem uma importância sócio-histórica e cultural, não só para a URGS, mas para toda a comunidade, né. Poderia citar algumas características físicas da capela? A capela, ela é um templo formado por uma nave única, né, um volume principal, associado a um volume lateral mais baixo na composição dela, que corresponde à sacristia, né. Esses volumes, eles se correspondem por acessos externos independentes e internamente, né, se conectam por uma porta, né. A edificação, ela possui simplicidade arquitetônica, ela não tem grandes rebuscamentos decorativos, né. Na fachada principal só há uma porta de madeira que é arrematada por um conjunto de vitrais que formam um mosaico colorido, né. E um engraçado, assim, a figura, né, também tem parece um par de óculos redondos, assim, né, compostos também por vitrais, né, coloridos. O acabamento superior é formado por um frontão triangular, que é comum em várias igrejas, né? E a cruz, no topo, os círculos, né, interseccionados representam a Santíssima Trindade Católica, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Aquela cruz que forma, né, a Trindade. Tem também no teto, né, na parte superior, há pináculos que arrematam o edifício, né? O interior é igualmente sóbrio,
né? Não há nem bancos dentro da capela, né? Esse ambiente da nave da capela é constituído por um altar, um conjunto de 4 genuflexórias de madeira, e algo que é interessante, que inclusive demanda mais pesquisas, tem 2 brasões, né? Nas cores amarelo, vermelho e azul, e com a figura de um elmo, que representariam a família portuguesa Ferreira Porto, que eram os donos iniciais da fazenda. Além desses 2 brasões, é interessante notar também que há um menor que os outros, né, localizados numa outra parede, numa das laterais da capela, que é talhado em madeira, que não tem também maiores adornos ou cores, e constam as iniciais FP e J. Eu não sei exatamente a data de confecção deles, né, mas provavelmente o F e o P estão associados com Ferreira Porto, e o J, talvez a família Jardim, que era o outro ramo da família quando se uniu, né, da parte paterna, né. Talvez esse brasão com essas 3 iniciais marque, né, essa união entre as famílias né, que estavam representadas ali na estação, né, essa união entre os núcleos familiares. Ainda sobre os materiais encontrados, no altar consta uma escultura de São Pedro, né, guardião do céu, padroeiro da capela, está bem identificado com a chave lá, né, a Virgem Maria, e há figuras femininas também que não estão identificadas, mas daí também me leva a pensar que, como a capela existiu o trânsito de pessoas lá dentro, era um local de reza, nada impede também que qualquer pessoa levasse um santo ali para dentro, achando que aquilo ia tornar a capela mais bonita, mais interessante, e necessariamente aquelas figuras não têm a ver exatamente com a capela, né? Não é o santo específico que está destinado àquele local, né? Há também essa fusão aí com outros elementos religiosos. E a sacristia estava vazia no momento que a gente começou essas análises lá. Provavelmente o padre poderia repousar ali quando ele viesse, né, de Minas dos Ratos para fazer as suas cerimônias religiosas, né? É um espaço que permitiria isso. Outro elemento simbólico interessante é que no plano exterior ao templo tem um passeio, né, linear, ladeado por um eixo de palmeiras, 6 em cada lado, que conduz até a entrada da edificação, né? E segundo depoimentos dos primeiros funcionários da capela, que souberam informações sobre a negociação, né, da área, as árvores foram plantadas pela família, né, antigos proprietários, e representariam os 2 apóstolos de Cristo, né? Então há essa simbologia interessante dentro desse conjunto todo, né? E isso, outras pessoas vão falar com mais propriedade que eu a respeito dos aspectos técnicos, né, da intervenção, outros colegas do setor, mas é importante notar que dentro do projeto de restauro há essa preocupação com todo o entorno, né? Isso é uma preocupação forte de todos os agentes do patrimônio, porque não se pode só levar em conta a intervenção no edifício. Tem todo o entorno que merece ser preservado. No caso, um patrimônio ambiental que também está vinculado ali, né? Toda essa área verde que está ao entorno da capela, no caso, esse passeio, as palmeiras, né? A área de grama, isso tudo se une ao bem edificado, formando um conjunto que deve ser sempre, né, avaliado de forma plena quando se trata de uma intervenção. Diego, muito obrigada então pela entrevista. Até a próxima semana, quando tu estarás aqui como entrevistador novamente, né? Tá certo, foi um prazer. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Conversamos hoje com Diego De Vincenzi, que é o responsável pela pesquisa histórica do projeto de restauro da Capela de São Pedro, edificação para a qual o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS está captando recursos em 2015. Diego é licenciado e mestre em História pela URGS e está fazendo doutorado também aqui na universidade, com temática relacionada à história política do Rio Grande do Sul. Momento do Patrimônio é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações, Jefferson Gomes. Edição, Kleber Trindade.
Mesa de áudio, Jefferson Gomes. Boa noite a todos e feliz semana.